Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nicole, eu sou estagiária de docência da disciplina Direito do Trabalho 1, e em continuidade ao PLE, hoje a gente vai falar sobre a unidade 7. Bom, na verdade, só eu que vou falar, mas... Ai, deixa eu começar a apresentação. Uma janela. Tá. Por motivos técnicos, eu não vou conseguir colocar... Ai, eu não vou colocar em tela cheia, né? Mas esse PowerPoint vai estar disponível no Moodle para vocês. Daí vocês podem acompanhar por lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre a unidade 7, que é a estabilidade e garantias provisórias de emprego. Aqui embaixo está o caminho que a gente vai percorrer sobre esse tema, mas não necessariamente a gente vai tratar nessa ordem, tá? Bom, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, podem mandar lá no fórum, né? Ou mandar e-mail, enfim. A gente vai conversando. Bom, antes da gente, vamos falar sobre a estabilidade, né? Mas antes da gente falar sobre o que é estabilidade, quais são as regrinhas mesmo, a gente vai fazer uma retrospectiva histórica de como a gente chegou até aqui, no sentido de estabilidade, né? Do que temos hoje como estabilidade. Por que isso é importante? Isso é importante para a gente entender a razão de ser da estabilidade e também quais são as regras, sabe? Enfim, essa retrospectiva é um pouco importante. Bom, vamos começar, né? A gente precisa saber que a estabilidade, ela está relacionada com o contexto de término do contrato de emprego. Mas, ao mesmo tempo, ela também está relacionada com a natureza do direito do trabalho, que historicamente tem esse intuito de criar mecanismos para valorizar a permanência do vínculo de emprego. Então, a estabilidade é um pouco a combinação desses dois elementos, sabe? Tanto o término do contrato de emprego, quanto a natureza do direito do trabalho de valorizar a permanência do vínculo de emprego. Tá. Isso porque a ideia básica da estabilidade é o contingenciamento da vontade patronal quanto à ruptura desmotivada do contrato de emprego. E isso tem muito a ver com as possibilidades e os limites do exercício do poder empregador da unidade 5, né, que vocês viram. Bom, a história da estabilidade, ela começa em 1920, através dessa lei... Ai, eu tô apontando, mas acho que vocês não veem, né, para onde eu tô apontando. Bom, eu vou selecionar. Ai, mas fica feio. Tá, enfim, a gente vai... a história começa com essa lei previdenciária número 4.682. Essa lei, ela criou as caixas de aposentadoria e pensão dos ferroviários, mas ela está muito mais ligada a um contexto previdenciário do que trabalhista, né? E o que essa lei falava? Ela garantia a estabilidade, depois de 10 anos de serviço, aos empregados daquela categoria profissional. Então, depois de 10 anos de serviço, o empregado ele não poderia ser dispensado de forma imotivada, né? Bom, isso é só um resumo, tá? Aconteceram mais algumas coisas, mas o fato é que depois dessa lei, o sistema estabilitário ele se expandiu, principalmente por meio dessa lei, da lei número 62 de 35, e aqui nessa lei, ela deixou de estar ligada à Previdência e ela passou a constar como um diploma relativo legal ao contrato de trabalho, generalizando-se para o mercado laborativo urbano. Então, aqui ela deixou de estar conectado mais com o direito previdenciário e passou realmente a estar, enfim, se generalizou para o mercado de trabalho e também passou a estar diretamente ligado ao contrato de trabalho, né? E aí, por fim, foi na Constituição de 1946 que ela foi ampliada também para os trabalhadores rurais. Bom, para além disso, da estabilidade decenal, né, que a gente chama de estabilidade decenal, essa estabilidade de 10 anos. Eu estou falando muito rápido, será? Enfim, depois vocês me falem se eu falei muito rápido. Ligado a isso, com a estabilidade decenal, também tinha a indenização por tempo de serviço, que era o quê? Ela estava no Decreto-Lei 5.452 de 43, e ela falava que é assegurado ao empregado uma indenização pela cessação do contrato de trabalho.
E essa indenização, ela era paga na base da maior remuneração que tenha percebido que o empregado, desculpa, tenha percebido na mesma empresa. Essa indenização, ela era devida pela rescisão do contrato por prazo indeterminado. E aí está falando aqui no artigo 478 como que ela era calculada. Bom, eu vou resumir. O que acontecia? Um empregado, ele era contratado por uma determinada empresa, e à medida que o tempo ia passando, ele não poderia... Eu vou voltar, tá? O empregado, ele era contratado pela empresa, e ele não podia ser demitido sem justa causa, sem receber uma remuneração, uma indenização por isso. Então, à medida que o tempo ia passando, maior era essa indenização. Por quê? Porque a indenização, ela era calculada com base por ano de serviço efetivo, ou por ano, ou por fração igual ou superior a 6 meses. Então, como eu falei, à medida que o tempo ia passando, maior ia ser essa indenização. O que aconteceu, então? Esse modelo jurídico de sistema estabilitário, que era a estabilidade decenal e a indenização por tempo de serviço, ela resultava em obstáculos para a dispensa imotivada, né? E eram obstáculos de naturezas diferentes, de caráter diferente, né? Bom, por quê? Porque a indenização por tempo de serviço, ela tinha um caráter econômico, era um obstáculo de caráter econômico. Quanto mais tempo o trabalhador passava na empresa, maior era essa indenização. E a estabilidade decenal, ela criava um obstáculo de caráter jurídico. Por quê? Porque após 10 anos desse vínculo de emprego, não havia possibilidade jurídica para denúncia vazia do contrato. Denúncia vazia do contrato é dispensa imotivada, né? E isso ainda era um pouco abrandado pelo TST, porque no enunciado 26, por exemplo, previa que a partir do 9º ano, o trabalhador já tinha a estabilidade. Então, é isso. Esse sistema era um sistema que criava obstáculos para a dispensa motivada, por meio da indenização do tempo de serviço e também da estabilidade decenal, né? Bom, como vocês podem imaginar, e foi por isso que eu coloquei essa figurinha, essa imagem desse empregador triste, os empregadores, esse modelo ele era duramente criticado, né? E as críticas eram principalmente 3. Uma, a rigidez desse sistema. 2, que a estabilidade conspirava contra a produtividade. E 3, que o sistema não levava em consideração outros fatores que afetassem a dinâmica da empresa, por exemplo, como, por exemplo, circunstâncias econômicas, tecnológicas, enfim. E aí, por causa disso, todas essas críticas, elas encontraram eco, né, na política econômica neoliberal da ditadura militar. E esse sistema foi sendo paulatinamente substituído pelo FGTS. E como que isso aconteceu, né? O FGTS, ele foi criado pela Lei 5.107 de 66, como um modelo alternativo a esse modelo de estabilidade, né? E como que ele funcionava? Ele funcionava na hora da celebração do contrato de trabalho, o trabalhador ele tinha que fazer uma opção expressa por escrito, requerendo, falando que que ele queria se submeter ao sistema do FGTS. E esse sistema, ele eliminava a estabilidade, era uma coisa ou outra, ou você optava pela estabilidade, ou você optava pelo FGTS, né? Bom, era um modelo alternativo, e por isso eu coloquei essa figurinha aqui. Enfim, espero que vocês achem um pouco de graça. Mas é isso. E aí, como é que funcionava esse FGTS, né? Ele funcionava assim. O empregado, ele tinha direito a depósitos mensais na sua conta, em uma conta específica, né? No percentual de 8% sobre seu complexo salarial mensal. E aí, e além disso, ele teria direito ao saque do FGTS no caso da dispensa imotivada. E aí ele recebia o valor do FGTS mais 10% sobre o montante total do FGTS depositado e monetariamente corrigido. Hoje esse percentual é de 40%, né? E aí, quais foram as consequências da criação desse sistema do FGTS? As consequências disso foram a liberalização do mercado, né? Porque você retirou esse limite jurídico de 10 anos e também retirou o obstáculo econômico e financeiro
que era da indenização por tempo de serviço. E aí, esse sistema, esses obstáculos à demissão sem justa causa, né, foi substituído por essa sistemática que eram de depósitos mensais do FGTS. E aí, isso foi um forte passo a uma maior mercantilização da força de trabalho no cenário econômico, né? Porque, enfim, antes você tinha vários obstáculos que impediam que o empregado fosse demitido por qualquer motivo, e isso passou a ser muito mitigado pelo FGTS. Bom, as situações jurídicas que já estavam sedimentadas, ou seja, quem já tinha estabilidade e tudo, elas foram preservadas, mas em pouco tempo o mercado de trabalho ele já estava quase todo submetido ao sistema do FGTS. Opa, eu mudei sem querer. E aí chegou a Constituição de 1988. O que aconteceu? A Constituição de 1988, ela trouxe várias inovações que indicavam e indicam, né, a superação desse velho sistema seletista de garantia de emprego. Por quê? Duas mudanças foram muito importantes. Primeiro, a universalização do FGTS, ou seja, ela retirou a opção escrita pelo FGTS, né? Porque antes você tinha que prever, no contrato de trabalho, você tinha que expressar a sua vontade pelo sistema FGTS e o afastamento da estabilidade, né? O que a Constituição fez foi tirar essa opção escrita, e aí todos os contratos de trabalho, eles passaram a prever o FGTS e, consequentemente, a revogação do modelo seletista, né? E uma coisa importante a dizer é que o emprego doméstico, ele não foi incluído nesse sistema no primeiro momento, no sistema do FGTS, né? Isso está no artigo 7º, a universalização do FGTS está no artigo 7º da Constituição, que fala, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Aí o inciso 3º fala, fundo de garantia do tempo de serviço. Tá. E a segunda característica que mostra a superação do velho sistema seletista de garantia de emprego é a eliminação do antigo sistema indenizatório e estabilitário seletista. E isso ficou muito pacífico dentro da jurisprudência da doutrina por uma leitura conjunta de vários artigos. Os incisos 1 e 3 do artigo 7º da Constituição e o artigo 10, caput, inciso 1, do ato de disposições constitucionais transitórias. Então, nessa leitura conjunta desses artigos, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entenderam que a Constituição de 1988 foi um marco que eliminou o antigo sistema indenizatório e estabilitário seletista. Claro que, como eu falei, mantendo as situações jurídicas já sedimentadas, né? Então, foram esses dois aspectos que fizeram com que, enfim, fosse entendido que esse sistema de indenização, esse sistema indenizatório e o estabilitário seletista fossem superados pelo sistema do FGTS, né? Gente, alguém tem alguma dúvida? Um pouco solitário, né? Esse modelo de aula. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me perguntar depois, mandar e-mail, falar lá no fórum, que eu respondo assim, se alguma coisa não tiver ficado muito clara, tá? Bom, mas, diante desse fato de que a Constituição, ela trouxe uma ideia de superação desse velho sistema, a gente pode interpretar que, como consequência, a Constituição, ela libera a dispensa arbitrária e sem justa causa? Bom, a gente não pode falar isso. Por quê? Porque a Constituição, ela traz algumas restrições e direcionamentos à ruptura contratual por ato potestativo do empregador. Ao mesmo tempo, então, que a Constituição, ela supera esse sistema estabilitário, ela traz alguns outros direcionamentos e algumas outras diretrizes que trazem restrições à dispensa por qualquer motivo, né? E isso a gente pode ver no artigo 7º, também, que fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social,
a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária e sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aviso prévio, que está também no artigo 7º, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Para além disso, desses dois incisos que falam expressamente, trazem uma proteção ao vínculo de emprego, a gente também precisa considerar toda a principiologia que perpassa a Constituição Federal, né, e o valor que ela dá ao trabalho. Tanto a ordem social como a ordem econômica, elas passam pela valorização do trabalho e do trabalhador. Então, a Constituição, ela sinaliza para a garantia de uma existência digna ao trabalho. Então, a gente não pode entender que a superação do modelo estabilitário também foi um completo rompimento com a proteção ao vínculo de emprego, né? Então, em resumo, a Constituição Federal, ela abandonou a incompatibilidade entre o sistema estabilitário e o FGTS, porque ela fez o FGTS valer para todo mundo, mas ela fixou essas regras do artigo 7º e reforçou a noção de constrangimento da ruptura meramente arbitrária do contrato empregatício, né? Bom, diante disso, agora a gente vai passar para a estabilidade no contrato de emprego. E eu acho que eu vou encerrar e começar uma nova aula, tá bom? Deixa eu acabar a apresentação. Ai, parar a apresentação aqui. Ai, gente, tô achando muito difícil. Agora eu vou interromper a gravação e daí a gente começa de novo daqui a pouco.